Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos a nossa história. Na nossa série de programas de férias, nós iremos repassar as palestras preferidas do médium e psicólogo Jairo Avelar, que foram gravadas no Seminário de Carnaval e que teve o tema A Visão Espírita sobre o Superego, o Ego e o Id. Então, fique agora com o nosso programa de férias, com Jairo Avelar. Bom, de minha parte, rogo a Deus, rogo a Jesus, muito em especial a Maria de Nazaré, que a meiga Senhora possa me abençoar, tocar os meus lábios e me fazer digno da casa que me alberga e dos corações que aqui se encontram. Agradeço e peço à nossa mentora Francisca Paula de Jesus, particularmente ao companheiro Marcelo Rios, que estejam conosco, que me amparem, que me sustentem nessas atividades e que façam com que a gente nós possamos chegar ao final com o mesmo brilho e a mesma alegria com que nós temos feito no decorrer destes dias. Bom, as regras não precisa falar mais, não é? O pessoal já está aí afiado. Vamos buscar a nossa introdução no final de ontem. Quando nós terminamos a nossa atividade no ontem, nós tínhamos colocado aqui estas instâncias, não é, do mecanismo psíquico. Nós tínhamos colocado aqui essas instâncias do mecanismo psíquico e tínhamos feito, não é, algumas comparações sobre elas e principalmente vimos aquela questão do Goddard, né, quando ele disse que essa questão do eu vivo só é verdadeira em determinadas situações, não é? Porque, a bem da verdade, nós somos vividos na maior parte da nossa experiência, não é? Vamos ver, não é, como que isso funciona. Tivemos uma experiência da seguinte forma. Tínhamos uma pessoa, né, na nossa relação e todas as vezes que nós nos encontrávamos, toda semana que nós nos encontrávamos, esta pessoa chorava profundamente. Então, em 1 hora de contato que nós tínhamos, essa pessoa ficava chorando 55 minutos, não é? Nos 5 minutos, ela limpava os olhos, se despedia para ir embora. E aí, isso foi transcorrendo aí quase que durante uns 60 dias, não é? Quase uns 2 meses, calculo que até mais, uns 3 meses. Então, a bem da verdade, contando um encontro por semana, 4 vezes por mês, não é? Nós vamos ter aí quase uns 12 encontros, num período aí de 90 dias, e esta pessoa chegava, chorava, mas chorava de soluçar, não é? E nós vamos aprendendo que uma coisa importante é aprendermos a respeitar o choro das pessoas, não é? Aliás, isso fica aqui como um alerta para os companheiros que trabalham nas áreas do atendimento fraterno, não é? Porque nas áreas do atendimento fraterno, nós vamos receber muitas pessoas e estas pessoas, elas vão, não é, se apresentar a nós, começar a conversar e elas vão chorar, não é? E é bom que nós não precipitemos as coisas, que nós respeitemos o choro das pessoas, não é?
deixamos ela chorar, e até é interessante nós lembrarmos que o atendimento fraterno, ele não deve ter um dia próprio para começar e um dia próprio para terminar, não é? Porque a gente não pode marcar o término de um atendimento fraterno. O atendimento fraterno, ele vai desdobrando, não é? E, às vezes, você vai ter um atendimento fraterno que ele vai aí 2, 3, 4, 5 meses, não é? E a coisa vai avançando lenta e gradativa. Ao passo que, se você quiser resolver as questões de um atendimento fraterno num dia ou 2 dias, provavelmente você vai fazer qualquer coisa menos um atendimento fraterno. Então, 2 coisas são muito importantes no atendimento fraterno. Você dar à pessoa a oportunidade de falar, ela pode falar a maior das asneiras, as maiores das heresias, não é? Você se limite a ouvir. Porque tem uma coisa que nós chamamos de pressão de fala. O que é a pressão de fala? Vocês devem ter muitos amigos, muitas amigas, que vivem com pressão de fala, não é? A pressão de fala é aquela pessoa que ela não pode te ver e ela começa assim, porque ela em casa, porque não sei o que, que meu marido, que não sei o que, minha esposa, e ela vai falando e você fica assim olhando, e ela vai falando, não é? Então aquilo ali é como se fosse uma represa que está pronta a estourar, a rachar, não é? E na realidade aquela fala está contida, aquilo está tudo contido, e quando ela te encontra, ela então encontra um escoadouro para a pressão que ela vive. Então ela vai falando, mas na verdade, nós muitas vezes temos o péssimo hábito, as pessoas começam a falar, porque lá em casa, meu marido, aí a pessoa vira e fala, isso se eu te contar lá de casa. E a pessoa toma a palavra e começa a falar da casa dela, não é? E aí vira um salseiro, porque nenhum, não é? Esvai a pressão de fala e nem o outro também se resolve, porque a bem da verdade nenhum dos dois conseguem falar, porque a fala só existe no momento em que ela é ouvida, não é? Porque aí sim existe, não é, um indicativo para a consciência de quem fala, não é? Então, quando nós lidarmos com as pessoas que querem falar, é bom que a gente ouça as pessoas, deixe que ela esvaia a questão, a sua pressão, não é? De fala, ela julgar esta fala para fora, para que ela possa então acerenar. Então, é muito bom, não é? Esse caso de prestar atenção. Agora, no atendimento fraterno, quando nós pegamos uma pessoa que chega ao atendimento fraterno, começa a nos contar uma coisa, os olhos umedecem, e aí começa a chorar, as lágrimas começam a descer, às vezes o atendente diz assim, não precisa chorar, porque nós estamos aqui para te ouvir. Não, gente. Deixa a pessoa chorar. As lágrimas lavam a alma, não é? As lágrimas fazem parte da asepsia da alma. Então, é importante que as pessoas chorem e que elas sejam respeitadas no seu choro, não é? E você está lá como um atendente fraterno, você se limite a estar ali com aquela pessoa, você se limite a colocar no lugar de testemunha daquelas lágrimas, ou seja, testemunha daqueles sofrimentos. E deixe aquelas lágrimas rolarem, no outro dia que for marcado o atendimento, recebe a pessoa, se chorar outra vez, deixa as lágrimas rolarem, não é? Por quê? Porque isso é importante. Enquanto a alma não faz a sua asepsia, é muito difícil que ela se autorize, né, a alguma providência mais saneadora das situações que
estão acontecendo. Bom, então esta pessoa chorava, não é? Aliás, uma coisa que nós estamos precisando fazer aqui na casa e levarmos com muito empenho, não é? Nós estamos precisando de formar aqui um grupo mesmo de atendimento fraterno, sabe, Ana? Não é? Nós estamos precisando fazer isso, não é? Porque nós temos aqui, não é, uma favela, Prado Lopes, com as suas dificuldades, com as suas misérias, com os seus problemas, entre nós, não é? Quantas pessoas, às vezes, precisam de um ouvido amigo, precisam, né, de um acolhimento, não é? E é uma necessidade, assim, urgente nós desenvolvermos até provavelmente um curso mais para frente, não é? Para que a gente prepare pessoas para trabalhar como atendente fraterno, não é? Bom, então essa pessoa foi chorando no curso dos 3 meses, e aí teve um dia, não é? Depois que eu vi que aquelas lágrimas já eram assim, eu vi que aquelas lágrimas já não tinham o peso dos primeiros dias. Não tem assim? Você tem choro que você vê que é um choro sentido. Aí tem um choro que você vê que já não traz mais aquele sentimento, não é? Mas ele continua. Aí eu disse para ela assim, eu percebi, aliás, que aquele choro, aquele choro impedia que a análise se manifestasse ou que o trabalho terapêutico se manifestasse, não é? Porque durante 50 minutos, 55 ela estava chorando, 50 minutos ela estava chorando, você não podia fazer uma intervenção. E aí, num determinado momento, eu comecei a refletir sobre aquele choro, que agora já não era mais um choro, vamos dizer assim, de lavagem mesmo, né? De asepsia da alma. Mas eu pergunto a vocês, esse choro então virou o quê? Mecanismo de defesa. Ou não é? Mecanismo de defesa. Por quê? Porque tem muita gente que usa o choro como um mecanismo de defesa, como se fosse assim, olha, não se aproxime de mim, não queira saber o que eu tenho, porque eu não quero te contar, eu não me autorizo a contar. Então, são vários os mecanismos de defesa. Um mecanismo de defesa muito comum é a agressividade. A pessoa, quando ela está, não é, vamos dizer assim, em posição inferior, às vezes por uma mentira, às vezes por alguma coisa, ela se torna agressiva. Por quê? A agressividade é uma maneira dela também se defender, te bloquear de você se aproximar dela, não é? Então, esse choro, a agressividade, às vezes, alguns tipos de silêncio, não é? Eles se formam como mecanismo de defesa. Ora, ontem nós vimos essa questão dos mecanismos de defesa, que eles se expressam no... Então, esse mecanismo de defesa, ele estava aqui, ó. Ora, se ele estava ali, é porque ele não estava suportando as pressões do superego, ou não é? Por quê? Não existe aqui por parte do superego uma atitude crítica, não existe um ajuizamento, não existe a busca de uma ética. Então, na realidade, esse superego pressionava o ego em função de alguma coisa acontecida que o superego registrava e que o ego queria esconder. E isso acontece conosco frequentemente. Nós poderíamos dizer o seguinte, é uma brincadeira quase do gato e do rato. É como se nós quiséssemos esconder de nós mesmos alguma coisa. Nós mesmos queremos esconder de nós alguma coisa. E aí eu disse a ela assim,
Aí eu percebi que este choro havia virado mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa por quê? Porque à medida que a crítica, o ajuizamento do superego, não é? Essa exigência ética do superego reclamou sobre esse acontecimento, enfechou esse acontecimento aqui, ele movimentou o mecanismo de defesa para bloquear essa ação, e, logicamente, o que virou isso? Uma depressão, e daquelas brava, daquelas depressões assim, brava. Aí, determinado esse mecanismo de defesa, ou seja, esta ação crítica do superego sobre o ego, fazendo a pressão, ele se sentindo melancólico, se sentindo depressivo, apequenado, não é? Ele esboça essa defesa que se manifesta, não é? No choro. Então nós viramos para esta pessoa e dizemos a ela assim: as suas lágrimas não me convencem. As suas lágrimas não me convencem. Então, quando a pessoa ouve isto, é como quem falou? Eu? Não. É como se eu fosse a voz do superego. Eu entrei no mecanismo, no sistema psíquico dela, não é? Eu fui a voz crítica, a voz do superego. As suas lágrimas não me convencem, ou seja, pode chorar à vontade, mas a mim você não engana. Não é? Aí ela fez assim, ó, e ficou me olhando, só que ficou em silêncio, levantou, pegou a porta, bateu, que eu olhei para ver se a porta tinha passado para o outro lado, entendeu? Eu olhei assim, para ver se a porta tinha atravessado ali o marco, falei, não, a porta está lá, e eu pensei comigo assim, vai sumir uns dias, não é? Porque é lógico, a partir dali, o choro foi desmascarado, não é? O superego ganhou um reforço, que era terapêutico, não é? Na sua crítica. A única fuga que ele tinha agora era sair, não é? Então ela sai e passa mais ou menos uns 60 dias sem voltar. Quando ela volta, aí o marido já estava levando ela. Ela volta com o marido de bengala. Por quê? Porque a depressão potencializou. A depressão foi lá embaixo, a depressão estava arrebentando mesmo. E aí, ela, porque aí vem as desculpas, que não sei, eu sumi, que não sei o quê, mas, não é? E aí passamos a reforçar o superego. Nós voltamos já já com o médium Jairo Avelar nos falando a respeito da visão espírita sobre o superego, o ego e o id. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Vocês já conhecem o Clube Amigos da Boa Nova? Não? Então acesse www.radioboanova.com.br ou pelo telefone 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 e conheça mais sobre a Fundação André Luiz. E para conhecer mais sobre os livros psicografados pelo médium e psicólogo Jairo Avelar, acesse o site da editora Itapuã, www.itapuãeditora.com.br ou pelo telefone, código da operadora 31 3357 6550. Aí ela vai dizer assim, 6550. Então ontem nós falamos agora aqui para a segunda parte da palestra sobre a visão espírita, sobre o superego, o ego e o id. Do pré-consciente, não é?
e do consciente, dentro do próprio ego. Então, o que estava acontecendo? Vamos pensar, gente, vamos raciocinar aqui, porque isso é um problema nosso. O que ela tentou fazer? Ela tentou julgar esse problema aqui para o inconsciente. E provavelmente ela até conseguiu. Ou seja, julgar para lá e falar assim, deixa eu esquecer que isso aconteceu, que isso ocorreu, para mim não lembrar disso e tudo bem. Durante um certo tempo ela conseguiu, não é? Julgar essa questão para cá. Conseguiu julgar essa questão para cá. Aqui. Julgou no inconsciente ali, isso nunca aconteceu, não é? Nunca aconteceu, pá. Tá lá. Mas acontece que as coisas na vida não são bem assim, não é? O auto-engano é uma coisa, você se auto-enganar é uma coisa difícil, não é? A mente não é um computador que você bate lá del e você deleta as coisas, não é? Você pode julgar aqui. Mas isso aqui começou a vazar. Não começou? Começou a vazar. Esse vazamento aqui, Emmanuel vai chamar de culpa. Tá certo? Emmanuel vai chamar de culpa. Culpa essa, não é? Que provocava o mecanismo de defesa aqui, como se a pessoa quisesse se autodesculpar, ou se ela quisesse fugir do julgamento. Mas só que isso entrou no pré-consciente aqui, não é? Foi sendo notado, foi sendo vivido, não é? Foi sendo vivido e acabou retornando ao lugar de direito, ao consciente. E aí, que vazou direito, já viram o furúnculo? Todo mundo conhece o furúnculo, não conhece? O furúnculo, ele fica lá no fundo e ele dói, não dói? Dá aquelas, o pessoal fala, lateja, né? Mas ele vai chegando mais próximo da epiderme, não tem como você pode vestir calça comprida, você pode pôr um esparadrapo por cima, você pode fazer o que for, mas ele vem a furo, vem ou não vem? Esses traumas também é igual ao furúnculo, vem a furo, você queira ou não queira. E isso, então, eclodiu, não é? Eclodiu, e aí, gente, não tem dorminhol, sossegol, acordol, depressol, dor de cabeçol, não tem nada que detenha. Vira, desculpa a colocação, um balaio de gato e um ninho de guache na cabeça das pessoas. Entendeu? Aí, depois de muito sofrer, porque já era uma coisa consciente, não é? Aí, ela chegou, chorou mais um pouquinho, não é? Chorou mais um pouquinho. E no espaço de vários dias, ela me disse assim, ora, eu estava muito jovem e namorava o fulano de tal, não é? Assim assado, namorávamos, éramos namorados, eu com 20 anos, ele com não sei quanto, aquele negócio todo, e nós íamos passar o carnaval na praia. Nós íamos passar o carnaval na praia, não é? Então, na nossa cidade, fez-se um especial. E esse especial, nesse especial, as pessoas da nossa cidade, cada um comprava um lugar, os namorados, as pessoas ali, para todo mundo ir passar o carnaval na praia. Quando chegou, faltando 2 dias para o carnaval, a empresa do bem, não é? Falou que não podia liberá-lo, que ele tinha que trabalhar no carnaval porque alguém machucou, porque não sei o quê, e o bem, então, não pôde ir para o carnaval. Mas o bem falou que eu podia ir. O bem era o namorado, né? O bem falou que eu podia ir, não sei o quê, bererê, bererê. Aí, eu falei assim,
esse carnaval deu carnaval. Aí, ela então me disse assim, e eu cheguei lá e pula carnaval daqui, pula carnaval dali, conheci alguém assim, assim, assado, olha, e você não acredita. Você não acredita. Aquilo, as lágrimas estavam correndo, porque agora era lágrimas sentidas mesmo, porque ela não estava chorando para mim, ela estava chorando para o seu, ela estava buscando uma absolvição do juiz. Aí ela diz assim, você não acredita? Quando eu cheguei, eu sabia que eu estava grávida. Eu falei, pois é. Uhum. E aí, eu então, deixa eu ver como que eu vou usar esse. E aí, então, eu pensei, eu não podia contar para a mamãe, Deus me livre. Eu não podia contar para papai, aí Deus me livre mais ainda, e não podia isso, eu não podia aquilo, e a nossa cidade pequena, o padre, os vizinhos, não sei quem, como que eu ia fazer? E aí, então, eu pulei carnaval com o bem. Eu pulei carnaval com o bem. Passados uns dias, eu falei com o bem que eu estava grávida. E aí nós casamos. E aí ele me disse, e aí nós casamos, não é? E é a fulaninha, né, que você conhece, fala, pois é, e tudo, muito bonitinha, e tudo, pá. E o bem doido com a fulaninha e tudo, né? E aí, eu falei, bom, então agora tem que ter um alívio. Mas, a bem da verdade, tinha uma segunda história, porque não foi em outro carnaval, mas foi em outro acontecimento, não é? E aí a segunda filha também fora filha de um acontecimento desses, né? A segunda também fora filha de um acontecimento desse. E aí, quando, no espaço ali de uns 4 meses, que veio esta segunda história, não é? Porque o choro não tinha acabado, era sinal que vamos dizer assim, o carnegão do furúnculo não tinha saído, não é? Então, depois veio a segunda história. Aí vem a questão espírita. Porque você vai lá a Jesus no Evangelho, não é? Quando Jesus encontra aquela mulher adúltera. Estão lembrados? Não é? Ué, não foi uma terapia que Jesus fez ali? Não é? Em pé ali de frente ao lago lá, não é? Jesus não foi o terapeuta daquela alma, não é? Jesus disse a ela assim, aonde estão os teus, mulher, aonde estão os teus acusadores? Ou seja, mulher, aonde estão os teus superegos? Não é? Porque daquela mulher lá com Jesus, o superego, não é? Aquelas pessoas que se arvoravam em superego daquela mulher, não é? Estavam todos com paus, com pedras, com isso e com aquilo, não estavam? Eles eram o superego dela. E aí, Jesus então continua escrevendo e ela diz assim, Senhor, eles já se foram, não é? Eles já se foram. E aí Jesus continua escrevendo, ou seja, dando tempo à reflexão dela. Não é? Mas Jesus não entrou na história, ele não é? E aí ele disse a ela assim, mulher, eu a ninguém julgo. Ou seja, olha gente, como que a doutrina espírita é bonita, né? É como se Jesus dissesse a ela assim, olha mulher, eu não sou superego de ninguém. Eu não estou aqui
para criticar, para ajuizar, para exigir ética de ninguém, não é? Na realidade, ele já tinha dito lá atrás, eu sou o caminho e a verdade e a vida, não é? Você me observe e aí você tome o caminho que... Não é? Ele não queria ser o superego daquela mulher. Aliás, em momento algum, é interessante vermos isso no Evangelho, em momento algum Jesus se arvora em superego das pessoas. Não é? E aí Jesus então diz a ela assim, mulher, eu a ninguém julgo. Não é? Vai e de futuro não peques mais, ou seja, não cometa estas coisas. De futuro, ou seja, quando você amadurecer por completo, quando você amadurecer, não é? Você já terá condição de não praticar estas coisas. E aquela mulher, aquela pessoa que estava comigo, ela estava na situação da mulher adúltera, exatamente na situação. Só que 2000 e tantos anos depois, já não tinha mais aquelas pessoas de paus, de pedra na mão, mas o superego estava atrás dela lá, batendo, e poderia levar essa pessoa até ao suicídio. Poderia levar essa pessoa até o suicídio. Como nós, dentro da doutrina espírita, temos essa formação evangélica, então, na pior das hipóteses, nos cabe copiar a postura de Jesus. Então, eu procurei atalhar estas coisas da seguinte forma. Disse a ela assim, minha irmã, qual de nós, não é? Eu lembrei lá de Jesus com a multidão, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Qual de nós pode dizer que jamais cometeu esses enganos? Nós não vamos falar de erros, não. Nós estamos chamando isso de enganos, não é? De deslizes, não é? Eu disse a ela, falei, olha minha menina, qual de nós nunca cometeu os seus deslizes, os seus enganos? E aí, eu peguei esse juiz aqui e pensei assim, eu tenho que levá-la a uma absolvição, ou não é? Porque era preferível levá-la a uma absolvição do que eu saber que 1 ano depois, 2 anos depois, ela estivesse com um câncer de mama, provocado pela culpa, não é? Porque a culpa, a pressão é tão forte que o sistema imunológico ele vai lá embaixo. Não é? O sistema imunológico vai lá embaixo. Qualquer um aqui pode observar, todas as vezes que nós estamos desarticulados mentalmente, não é? Nesse sistema psíquico, nós gripamos mais, não é? Nós temos mais inflamações, mais enxaquecas, não é? Mais problemas de garganta, mais tudo, mais dor de estômago, mais tudo. Não é? Mente sã, corpo são. Então essa mente não estava sã, ela estava culpada. E quem sou eu para agravar aquela culpa? Quem somos nós, não é? Então eu disse para ela assim, eu pensei, falei, gente, a responsabilidade está na mão do juiz e se chegou na minha mão, a responsabilidade está comigo. E eu não posso brincar com isso. E aí eu disse a ela o seguinte, falei, olha, que maravilha, que maravilha. Porque você teve todas as oportunidades do mundo de abortar essas 2 crianças e não o fez. Não é? Ela não podia ter abortado? Podia. A culpa seria muito maior no futuro, não é? Mas ela podia ter abortado. Mas ela teve. Do ajuizamento eu recorri à ética, não é? Ela foi ética na gestação dos filhos. Então eu disse a ela assim, que maravilha, você não abortou estas crianças. E falei assim, e mais misericordioso ainda, é que o importante é que o nosso amigo, o nosso irmão, ele é doido com essas 2 crianças. E aí disse a ela, o Senhor não nos julga pelo passado,
mas Ele nos avalia por aquilo que nós podemos ser. Lembrei de Jesus falando com ela, né? Vai, de futuro não peques mais. E aí disse: o Senhor não nos avalia pelo passado, mas por aquilo que nós podemos ser. Quem sabe, minha menina, os 2 futuros não sejam dele, e aí serão 4. E ela ficou deslumbrada, ela ficou assim, porque, logicamente, o juiz, não é, deu uma acalmada. E aí, eu disse a ela, falei: olha, o importante é que você avance na sua vida e, olha, jogue para cima e procure a Jesus, coloque Jesus na sua vida, porque você vai ver os efeitos positivos que o Evangelho, que Jesus vai ter na sua vida. Ora, passado, a depressão regrediu, não é? Foi regredindo. Por que ela regrediu? Porque houve uma absolvição, não é? O superego recolheu, não é? Recolheu aí a sua pressão, não é? Ela respirou aliviado, não é? Ela respirou aliviado. A depressão regrediu, o choro regrediu, as coisas começaram a fluir naquela cabeça de uma melhor forma, e nós podemos dizer o seguinte: interessante, hoje é uma pessoa espírita, sabe? Hoje é uma pessoa espírita. Mais interessante, uma pessoa extremamente estudiosa da doutrina espírita. Mais interessante ainda, porque não só ela, como o companheiro dela, vivia numa situação conjugal deprimente, pesada. Além do mais, essa situação conjugal deprimente, pesada, de briga, de agressão, isso cessou. Eles passaram a viver bem, então eles passaram a somar um com o outro. E a vida deles foram se ajustando. Porque quando nós nos ajustamos, a vida se ajusta também. E aí, o que aconteceu? Rapidamente, eles conseguiram financiar um apartamento. Olha, não é? Melhor, ela hoje, não é? Ela que era, né, nada, é uma pessoa do lar, só cuidando de menino, isso e aquilo. Hoje, ela é professora de inglês. Hoje ela é professora de inglês, professora de nível superior, não é? Mestrada já, não é? Já com seu mestrado pronto, e dá aula hoje em uma universidade. Agora, por que isso foi possível? Não é? Porque esse processo que aconteceu a nível do consciente, esse nó traumático, ele foi desfeito, não é? Então, a casa espírita, gente, a todo momento ela recebe essas coisas. Ela tem que, por isso que nós espíritas, nós temos que estar preparados para lidar com essas coisas. Porque a nossa responsabilidade, ela é imensa. Coitado do espírita, que fica indo em casa espírita só para encher cabine de passo, tomar reiki, tomar isso, tomar aquilo, né? E conversa com os espíritos: você podia me dar isso, você podia me arrumar aquilo, você podia, porque não é esse o caminho. Gente, o caminho é a terapia que Jesus fez com Zaqueu. Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque ainda hoje cearei na tua casa. A grande proposta que nós temos dentro da doutrina espírita é abrir os nossos lares pessoais para a ceia com Jesus. É nós nos transformarmos nos eternos pedintes que somos, não é? Para sermos pessoas da oferenda, da oferta, não é? Que nós começamos a nos dar ao nosso próximo. E nós aprendemos a nos dar ao nosso próximo, nós aprendemos a crescer à medida em que nós vamos estudando estes casos e vamos vendo a nossa responsabilidade dentro da casa espírita.
não é? Veja bem, nós estamos trazendo fatos científicos, nós não estamos trazendo nada místico, não, nós estamos trazendo fatos científicos, colocando dentro da casa espírita. Então, eu trouxe esse caso para que nós pudéssemos ilustrar uma situação do superego agindo sobre, não é, essa manifestação do ego de uma forma inconsciente. É isso aí, amigos. Estamos chegando ao final de mais um programa. Tomara que você tenha gostado. Nas livrarias você encontra toda a obra da editora Itapuã. Fica aqui o nosso destaque para a obra Depressão e Mediunidade, a terapêutica espírita e a ciência humana, juntas e despidas de ideias preconcebidas. Muito podem realizar em prol da saúde do ser. E o Espiritismo tem como oferecer prestimosa colaboração subsidiariamente à medicina. Fica aqui o nosso abraço, uma boa tarde a todos e até a próxima semana.